Olá, meu irmão, tudo bem? Tua paz, graças a Deus. Estamos felizes porque Deus tem trabalhado nas nossas vidas, Deus tem trabalhado no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa alma, não é? E estou muito feliz, meus queridos, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, não é? Fez, não, está fazendo, né? Esse vídeo aqui, ele é um vídeo voltado ao seu entendimento, mas é para você observar muito e procurar entender por que nós do Evangelho Eterno nós fazemos de tudo para explicar a Bíblia de um jeito que você venha realmente entender. Porque quanto mais o tempo passa, mais o sistema vai procurar se apoderar da sua mente para te prender, para te enganar e também para que você continue presa, né, desse sistema religioso. Meus queridos, veja bem, eu gostaria que você analisasse o que eu vou falar aqui. Quando você compra um objeto novo, ele pode ser um eletrodoméstico, uma máquina de lavar, um ventilador, pode ser um aspirador, pode ser qualquer coisa. Pode ser um carro. Você sabe que aquilo ali ele vem com um manual, não é? E geralmente aquele manual ele vai te conduzir a um entendimento de que você precisa abrir aquele manual para estudar o manual, ler o manual, para você poder usufruir 100% daquele aparelho, daquele carro, daquele objeto. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Toda vez que você abre a sua Bíblia para ler, você está lendo um manual de vida que Deus deixou para nós. Só que esse manual, ele contém todas as informações que eu e você precisamos para que a nossa vida aqui ela seja uma vida de vitórias, ela seja uma vida realmente que faz sentido viver aqui. Se você não estudar o manual, que é a palavra, para aplicar a nossa vida espiritual, você não vai entender e não vai usufruir como deveria. Então é preciso você estudar o manual. Só que esse manual, ele tem umas coisas interessantes de que se você não entender esse manual e realmente aplicar a sua vida, você não vai conseguir entender e praticar para que você seja realmente uma pessoa que vai usufruir dos benefícios do reino. Agora, você já teve o privilégio de dirigir uma Ferrari? Claro que a maioria, né, não teve essa oportunidade, a maioria. Mas e se eu te perguntasse assim, você já
teve a oportunidade de dirigir um Fusca? A maioria vai dizer que sim. Então, qual é a diferença entre você dirigir um Fusca e dirigir uma Ferrari? A diferença vai estar no manual. Se você entrar dentro de uma Ferrari para dirigir a Ferrari sem ler o manual, talvez ela vai ser pior do que você estar dentro de um Fusca. Sim ou não? Agora, para você entrar dentro de uma Ferrari e usufruir pelo menos 90% dessa Ferrari, você vai ter que ler o manual. Senão você vai estar dentro de uma Ferrari, dirigindo uma Ferrari e se sentindo dentro de um Fusca. Por que você acha que os líderes religiosos, eles fazem de tudo para que você não estude o manual chamado Bíblia? Por quê? Porque quando você estuda e passa a entender esse manual, você passa a desfrutar dos benefícios do reino de Deus e também se libertar de uma vez por todas do sistema religioso. Então, não seja um crente, um cristão. Você se diz servo de Deus? Essa condição de servo já acabou, já era, não existe. Mas muita gente ainda usa esse verbo servo. Servo era no primeiro século. Servo era aqueles que viviam antes da cruz. Quando você se dirige a você mesmo dizendo que você é servo de Deus, biblicamente falando, você está errado. Porque nós não somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus no Espírito. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor o que eu estou falando. Existia um certo homem que ele comprou uma passagem que ele viajar do seu país para o outro país. Ele era uma pessoa muito simples, pessoa interiorana, mas ele precisava ir para outro país para visitar a sua filha. E ele comprou uma passagem de navio, aqueles barcos, né? Aqueles navios que viajavam de um lado para o outro. Isso eu li num livro, né, que fala sobre reflexões da vida. Isso eu li, eu não estou inventando não. E esse senhor, ele viajou, inclusive o autor desse livro, ele foi um grande estadista sueco, não é? E ele escreveu essa história. E ele disse que, em seu livro, que esse homem comprou a passagem, e a passagem que ele comprou, ela era uma passagem que pacote fechado. Mas ele não sabia o que é esse negócio de pacote fechado. No dia da viagem, ele embarcou no navio, não é? E ali a passagem dele dizia, ela dava a característica de tudo aquilo que ele, vamos dizer, tinha direito ali no navio.
Mas é interessante que esse homem, ele embarcou no navio com muita gente, começaram a navegar. E toda vez que dava o horário do almoço, do café da manhã e do jantar, ele saía do seu lugar e subia para o convés do navio e ficava observando de longe aquelas pessoas participando daquelas belas comidas gostosas, café da manhã, almoço e jantar. E ele ficava de longe observando aquilo. E um certo dia, um funcionário do navio, ele sempre estava observando esse homem. O homem com um bornalzinho do lado, um chapeuzinho. E o funcionário do navio chegou para ele e falou: meu senhor, eu já tenho observado o senhor há muito tempo. Durante a viagem, toda vez que o pessoal se reúne para almoçar, jantar, café da manhã, o senhor observa de longe. Por que o senhor observa de longe? E ele diz: é porque eu acho muito bonito esse alimento, essas comidas, café da manhã, e eu fico olhando de longe porque eu não tenho condições, né, de pagar isso aqui. E eu só fico, né, lá embaixo com o pessoal e me alimento daquela parte lá que eles oferecem. O rapaz olhou para ele, falou assim: porventura o senhor está com a sua passagem aí? Ele falou: sim. O rapaz falou: deixa eu ver. Ele abriu o bornal e entregou a passagem para o rapaz. O rapaz olhou a passagem, leu, olhou para ele, olhou para a passagem, olhou para ele, olhou para a passagem e disse assim: há quanto tempo nós estamos viajando e o senhor nunca almoçou, nem jantou, nem tomou café aqui não? Ele disse: não. E o rapaz olhou para ele e falou: o senhor sabia que a sua passagem te dá direito de o senhor usufruir do almoço, da janta, do café da manhã, do lanche da tarde? O senhor sabia disso? Ele disse: não. Ele falou: meu senhor, a passagem quando o senhor comprou a passagem, pacote fechado. Queridos, você sabia que o tempo que aquele senhor perdeu em não participar das alimentações que aquele navio oferecia, porque ele não sabia que a sua passagem dava o direito, eu disse, dava o direito, isso que eu disse, o direito, para ele participar daquilo. Ele não participava porque ele não sabia. Você sabia que é justamente assim que está o sistema religioso de hoje? Os líderes religiosos sabem que Jesus morreu, em primeiro lugar, pelo sistema religioso da época, que eram os judeus. Eles sabem que Jesus morreu pelos judeus. Os líderes religiosos sabem que quando eu e você nascemos, nós já nascemos tendo direito aos benefícios da cruz. Só que o sistema religioso, eles não querem que você saiba que você tem esse direito. E por que eles não querem que você saiba? Porque o dia que você descobrir que você tem esse direito, você abandona de uma vez por todas o sistema religioso. Por quê? O que você abandona? Porque você acha que só o sistema religioso é que tem condições de te mostrar o manual da vida. Mas é engano, é mentira.
quando Cristo morreu na cruz do Calvário, quem nascesse depois da cruz já nasceria beneficiado com todas as bênçãos. O sistema religioso foi montado para você achar que só eles que têm a prerrogativa da salvação. Você só não sabe que você tem direito aos benefícios da cruz porque você não lê, não estuda o manual. Como que você vai usufruir de uma Ferrari se você não lê o manual da Ferrari? Como que você vai ligar sua máquina de lavar sem antes estudar ou ler o manual dessa máquina de lavar? Então, meu amigo, o sistema religioso é terrível. O sistema religioso é incrível. Eles não vão fazer você entender os benefícios do reino enquanto você próprio não se despertar para que isso aconteça. Queridos, eu estou acompanhando aqui eu gravei um outro vídeo para outra rede social. Aqui, ó. Esse aqui. Vai para aquela rede social lá, eu não posso falar o nome aqui, né? Mas é o Tic-Tic. Ó, está subindo, eu estou observando aqui, tá bom? Aqui eu botei leia o manual, mas é para outra rede social, tá? Aqui, ó. Aí se você quiser nos seguir lá também, tá bom? Me siga lá, e o vídeo está subindo, eu estou acompanhando aqui, tá bom? Então nos ajude aí. Outra coisa, meu querido, tem um Valeu Demais aqui no YouTube, e você que puder nos ajudar, nos ajude aí, tá bom? Então, querido, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você tem que parar com essa coisa de que só os religiosos ou a religião é que pode te mostrar o caminho do reino. Para com isso. Larga isso. Passe a estudar a Bíblia por conta própria. Passa a estudar a palavra que você vai começar a entender. A Bíblia é assim. Se você não estudar e compreender ela, seria a mesma coisa que você está dirigindo uma Ferrari e se sentir dentro de um Fusca. Você tem que parar com isso. Tá bom? Porque quando você estuda e passa a entender, aí você passa a desfrutar dos benefícios do reino. E também se libertar de uma vez do sistema religioso. Quando aquele moço passou a entender que ele tinha todos os privilégios, só que ele não sabia disso. Aí ele passou então a desfrutar dos benefícios ali do navio. Assim está o sistema religioso. Então, querido, passe a entender, passe a estudar. Os homens lá do sistema, eles só querem se dar bem com o seu desconhecimento. E isso não pode continuar acontecendo. É por isso que nós estamos aqui, nas plataformas, nas redes sociais, para entregar esse sistema religioso e para desfazer essas amarras, tá bom? Que Deus continue te abençoando muito mais e estejamos todos prontos para viver os benefícios do reino. Tchau e que Deus te abençoe sempre. Amém.